fortemente ministrados pelas canções, pelos textos. Eu diria que quando nós ouvimos cada canção e cada trecho narrado aqui, nós entendemos que o grande problema da humanidade é o pecado. Só que pecado não é um conceito abstrato, e muitas vezes para nós é mais fácil lidar com o pecado se fosse um conceito amplo e abstrato. É mais fácil talvez nós pensarmos, talvez como progressistas, que o conceito problemático do pecado é a misoginia, ou talvez como os conservadores nós pensaríamos que o problema são os progressistas tentando empurrar a misoginia goela abaixo, do que nós lidarmos com a forma como que nós tratamos talvez mal a nossa esposa, a nossa mãe. É mais fácil a gente dizer que talvez o problema do pecado da humanidade seja o racismo, seja a xenofobia, do que nós lidarmos com a forma como que nós escolhemos amizades, pessoas que talvez possam nos trazer algum benefício, e nós esquecemos de nos relacionar com pessoas que talvez porque não tenham recursos ou influências não possam trazer nada para nós. É mais fácil a gente pensar no pecado de uma forma institucional do que a gente lidar com as nossas próprias mazelas. Pecado não é um conceito abstrato. Pecado dói, e dói no coração de Deus. Pecado ofende a santidade de Deus, e é toda manifestação nossa, maldosa, cruel e vulgar, que nos afasta dele. A maneira como Jesus é condenado demonstra que talvez nós não sejamos individualmente tão maus quanto nós poderíamos ser, mas nós somos maus. A condenação romana deveria conduzir sim Jesus à cruz. Agora, cada espinho a mais, cada tapa a mais, cada cuspe a mais revela o nosso desejo de tirarmos vantagem da situação que nós temos oportunidade para isso, e de nos sobrepormos às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Revela como nós somos maus e pecadores. Mas é mais fácil a gente dizer que foram os fariseus que o venderam, que Judas o traiu, os romanos que o crucificaram, do que lembrarmos que cada tapa, cada cuspe, cada cravo, cada martelada era o seu e o meu pecado. Pecado não é um conceito abstrato, e por isso a cruz também não é um conceito abstrato. Não é uma história distante, é dor real. É o tanto que o nosso pecado dói em Deus. É a pressão dos cravos nas mãos do Cristo, do Salvador do mundo. Pecado não é abstrato, e portanto o sacrifício de Jesus não é apenas uma história contada, é algo real, porque Ele morreu na cruz para nos redimir, para salvar a você e eu dos nossos, do meu e do seu pecado. Glória a Deus por isso. Nós estamos no meio de uma série, a série Peregrinos, e hoje é a 5ª mensagem, e é aqui que entra a história de João Batista, um peregrino, que poderia dizer tantas coisas acerca de Cristo, mas na sua primeira visão, na primeira aparição pública que o Senhor faz para iniciar o seu ministério, o testemunho que nós ouvimos acerca dele, proferido por João Batista, é: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como o livro de João começa de forma maravilhosa. Nós temos tantas dores causadas pelo pecado, irmãos. Toda dor na humanidade é causada pelo pecado. Toda destruição do cosmos e da natureza, toda degradação do meio ambiente, a maneira como nós disputamos, tudo isso é causado pelo pecado em nós, pelo pecado que está correndo no nosso sangue, nas nossas veias, misturado com a nossa natureza, desde que Adão pecou. Não é apenas sobre ações, é sobre a nossa natureza pecaminosa. Isso nos traz dores, disputas, confusões. E quando João começa a escrever o seu evangelho, não João Batista, mas João aqui agora, o discípulo, ele começa trazendo uma resposta para nós. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Sabe,
Quando João escolhe as palavras que ele vai começar, ele usa o termo logos, que é um termo que não simplesmente define palavra no sentido verbo, no sentido de determinar uma ação, ou de nomear coisas, ou de dar características para essas coisas. João está usando o termo logos, que significa a razão da existência de todas as coisas. Dentro da filosofia era a resposta para as perguntas universais, como: de onde nós viemos? Para que nós existimos? Para onde nós vamos? Ou seja, todas as dores e confusões, tudo aquilo que nos divide, nos separa. João estava dizendo: no princípio, antes de todas as coisas serem criadas ou existirem, Ele que está sendo manifesto agora, Ele que está sendo encarnado agora, já era a resposta para todas as nossas dores, antes das dores doerem, antes das dúvidas surgirem. No princípio, Deus, o Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus a quem nós cremos, Deus Jesus, o Filho, já estava com Deus, Ele era Deus, Ele é a resposta que nós precisamos para que todas as nossas dores sejam saradas, para que todas as nossas dúvidas sejam sanadas, para que tudo aquilo que nos separa seja agora então sufocado pelo poder desse amor, e nós possamos ser unidos novamente uns com os outros e com Deus. Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus, e por isso esse verbo se faz carne e se manifesta. E por isso Ele se manifesta não agora apenas como alguém que vai nos trazer uma religião, alguém que vai nos trazer um conceito filosófico, porque não era sobre conceitos filosóficos, era a realidade da destruição que o pecado produzia em nós. E João, quando olha para ele, diz: é a resposta que nós precisamos. Mas para essa resposta agir em nós, nós precisamos lidar com os nossos pecados. Nós precisamos lidar com aquilo que nos produz dor. E por isso João diz: esse é o Cordeiro de Deus, esse é quem nós aguardávamos. Os cordeiros sacrificados em todos os Pessah hebraicos não poderiam resolver o problema do pecado, porque ano após ano mais um cordeiro precisava ser sacrificado, e nós só nos lembrávamos quão pecadores nós éramos. Paulo vai dizer que a lei é a força do aguilhão. O aguilhão do pecado é a morte, e a lei traz a força desse aguilhão. Por quê? Porque a lei só revela o quão pecadores nós somos e como nós não conseguimos lidar com os nossos pecados. Mas quando Jesus surge, João diz: Ele é o Cordeiro de Deus, esse é aquele quem nós aguardamos. E Ele não dá uma maquiada nos nossos pecados, Ele não dá uma passada de pano nos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, e Ele remove, Ele tira, Ele limpa, Ele lava, Ele purifica, Ele resolve a questão, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é diante dele que nós estamos. E o papel de João foi justamente apontar o caminho. A história não era sobre João, ele não era o Cristo, ele não tinha todas as respostas. Você vai ver que no verso 20, se você quiser anotar, algumas pessoas ficam indignadas. Por que João está fazendo isso? Por que João está batizando? Por que João está pregando com tanta eloquência, com tanta veracidade assim, com tanta voracidade assim? E as pessoas estão saindo do epicentro religioso, que é Jerusalém, para ir da além do Jordão, no deserto, para ouvirem um homem com vestes esquisitas, com uma dieta mais esquisita ainda, pregando. Os fariseus se incomodam, se perturbam, porque ele arrastava multidões, e eles perguntam: quem é você? E João responde no verso 20 com toda certeza, ele não nega, ele afirma: eu não sou o Cristo. Sabe, irmãos, a nossa história começa primeiro com a consciência de que nós precisamos de um Salvador, porque nós estamos emaranhados nos nossos pecados. Mas o segundo ponto da nossa própria história é nós lembrarmos que nós não temos a solução para isso. Nós não temos em nós as respostas para todas as coisas. Sozinhos nós não conseguimos nos curar. Sozinhos nós não conseguimos esclarecer as confusões da nossa mente que nos causam tantas dores. Nós precisamos de um Salvador. Ele não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado institucional da humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que seja mais forte do que eu, mais poderoso do que eu, mais santo do que eu. Eu preciso de alguém que resolva a minha vida. E é o que João estava dizendo: eu estou fazendo algo aqui, mas eu sou apenas uma voz clamando no meio do deserto: façam caminhos retos ao Senhor. Eu sou apenas alguém que está anunciando o caminho. Eu não sou o caminho, eu não sou o Cristo, é o que João diz.
A segunda consciência que nós temos que ter é exatamente essa, irmãos: nós não somos os nossos próprios Messias, porque o pecado quer nos confundir. O pecado quer dizer para você e para mim que nós somos os nossos próprios deuses, que nós somos suficientes, que a gente vai conseguir sair dessa sozinha. A primeira ação do pecado é nos separar de Deus, mas a segunda ação que esse orgulho produz é de nós tentarmos nos esconder e resolver os nossos próprios problemas desde o Éden. E quando a gente é encurralado, então a gente vai colocar a culpa nos outros. Ora, o problema do Brasil é a corrupção. Ora, o problema do Brasil é o Alexandre de Moraes. O problema do Brasil, horas. Não, o problema é cada indivíduo afastado de Deus, que não sabe quem é nele, que não está de joelhos dobrados, esperando do alto um Salvador. O todo é apenas o reflexo do pecado individual, do problema de cada um de nós, que precisamos de Cristo na nossa vida. Mas glória a Deus, Ele está entre nós. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O pecado em nós tenta nos fazer apontar para fora. Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente que me enganou. O pecado está fora, o problema não começa em mim. Mas quando nós estamos diante de Cristo, nós olhamos para a suficiência do seu amor e nós batemos no peito como aquele publicano na sinagoga e dizemos: tem misericórdia de mim e ser propício a mim, pecador. É por isso que nós estamos aqui, porque nós precisamos de um Salvador, e nós não podemos salvar-nos a nós mesmos. Ele é o Salvador do mundo, Ele é o meu Salvador pessoal, Ele é o Salvador da sua alma. O mundo tem muitas distrações, irmãos. A Páscoa é uma prova de como o mundo está repleto de distrações. No Natal as pessoas celebram o Papai Noel e trocam presentes. Na Páscoa a gente celebra um coelhinho e compra ovos de chocolate. São apenas expressões da forma em que é muito fácil a gente esquecer o objetivo, o propósito real das coisas. Tem problema, irmão, dar um ovo de chocolate para os seus filhos? De maneira nenhuma. Hoje a gente vai dar chocolate para as crianças. Tem problema nenhum comer o chocolate? Tem trocar presentes no Natal? De maneira nenhuma. Que bom que a gente tem a oportunidade de abençoar uns aos outros, trocar presentes, comer ao lado da família. Mas a questão é que existem tantas distrações que nos roubam o propósito real pelo qual nós estamos aqui. E por que Cristo nasceu, e por que nós celebramos o Natal, e por que Cristo morreu e ressuscitou, e por que então nós celebramos a Páscoa? São as distrações do dia a dia, que nos fazem esquecer a beleza das coisas, a beleza real da vida, que faz com que a gente fique tanto tempo no celular, quando nós deveríamos estar conversando na mesa com a nossa família. São os vícios que nos dominam e que nos sufocam e que roubam toda a nossa energia, todas as nossas finanças. Da gente que não consegue passar uma semana sem fazer uma comprinha na internet de mais uma coisa que a gente acha que precisa, porque ficou vendo tanto vídeo daquilo e agora aquilo parece ser necessário para nós, e nós vamos empilhar mais alguma coisa no fundo do guarda-roupa. Tantas coisas que querem nos distrair e depois nos emaranhar de novo nos nossos vícios, nos nossos hábitos, e nos distanciar do propósito para o qual nós estamos aqui. Porque a grande verdade, irmãos, é que nós só temos um propósito e um papel. Como peregrinos nessa terra, nós também somos chamados a apontarmos para Cristo. É o que nós dissemos aqui. Todos aqueles que foram alcançados por essa mensagem, de fato não conseguem viver sem comunicar essa mensagem aos outros. O amor de Cristo nos constrange por causa dos nossos pecados, e porque nós reconhecemos os nossos próprios pecados, e porque nós reconhecemos que nós precisamos de um Salvador. Esse mesmo amor que nos tocou nos move de compaixão agora por todos aqueles que também precisam de um Salvador. E a nossa vida nos move, nos constrange, irmãos. Mais do que bom estarmos aqui, que maravilhosa essa orquestra, esses cantores, essa canção, essa mensagem. Mas esse poder de Deus em nós nos faz querer manifestá-lo. Tem umas fotos aqui. Está acontecendo agora, inclusive. São coisas com fuso horário, devido ao fuso horário ajustado. São coisas desse domingo. Passa para mim, por favor. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Ali está uma das nossas pastoras aqui, da missionária Bânia. Ela está lá no Malawi, contando a história da Páscoa. Olha que legal, gente. Jesus, Davi, os discípulos lá, fez tudo uns negão bonito, porque está no meio do Malawi. Então a história é contada.
para as crianças, e a ceia está sendo ministrada nesse momento, através das ofertas, dos recursos de vocês aqui, de cada pessoa que semeia. Na última vez nós conversamos com mais de 1.500 crianças nesse espaço no Malau. Olha o evangelho sendo comunicado. Isso é uma Páscoa sendo celebrada. O resto é discurso, irmãos. Quando nós somos movimentados pelo amor de Cristo, nós fazemos algo a respeito. Essas pessoas precisam ser tocadas. Olha que coisa mais linda. O Cordeiro na cruz, morrendo pelos nossos pecados, e essa mensagem sendo comunicada, porque todos saberão quem Ele é, porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos poder para testemunharmos sobre Jesus, aqui em Mogi das Cruzes, lá no Pernambuco, lá nos Estados Unidos, lá na África, e todos precisam saber através de nós, que existe um problema para todas as dores, num lugar como esse, em que talvez as diferenças sociais sejam tão gritantes. O mais pobre de nós aqui, talvez seja o mais rico num lugar como esse. Nós estávamos também, tem um vídeo da ocupação de sexta-feira aí? O pessoal da mídia aqui é rápido. Nosso papel é apontar para Cristo, irmãos, para um Cristo real, para um mundo que tem dores reais. Quando Paulo nos instrui sobre a ceia, porque nós vamos cear agora, Paulo começa dizendo: olha, eu recebi do Senhor aquilo que eu ensinei para vocês também. Nós não estamos inventando conceitos, nós estamos manifestando a vida de Cristo em nós e através de nós. Paulo diz assim, no verso 17, é interessante porque ele vai falar sobre a ceia do Senhor, mas ele precisa lembrar que ele não tem como elogiar demais essa igreja. Ele diz: olha, entretanto, nisso que eu vou dizer, eu não elogio vocês. As reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Que jeito mal de começar um sermão de ceia, talvez a gente pensaria. Puxa, pastor, isso não era um dia de chamar atenção, mas é Paulo que está chamando a atenção, dizendo que ele não nos elogia porque, em primeiro lugar, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Eles não estão vivendo de fato a beleza da cruz, do amor que destrói as barreiras de inimizade. Vocês estão colocando mais em evidência as coisas que são diferentes entre vocês, do que celebrando aquilo que une vocês, daquilo que torna vocês mais parecidos. Primeiro, porque todos nós estamos contaminados pelo pecado e flagelados por essa corrupção humana. Mas mais do que isso, todos nós estamos aqui perdoados pelo sangue de Cristo, que nos regenerou, que nos comprou, que nos resgatou. Isso é a coisa mais importante, irmãos. Os nossos pecados são diferentes, mas o nosso Salvador é o mesmo. As nossas dores são diferentes. Aquele papo de que está todo mundo no mesmo barco é meio às vezes furado, porque cada um está numa fase da vida, tomando pancada em um nível. Mas eu digo para você, o capitão do barco é o mesmo. Quem está conduzindo as nossas vidas é o mesmo Rei e Senhor. Isso é que importa para nós. E Paulo está chamando a atenção aqui porque eles não se importavam com aqueles que nada tinham. Por isso que eu quis passar os vídeos aqui antes de nós cearmos, irmãos, para dizer que sim, nós estamos fazendo tudo que nós temos que fazer e que está ao nosso alcance, pela graça de Deus, por aqueles que talvez não possam ter aquilo que nós temos. Por isso a nossa ceia não se torna hipócrita. Quando nós participamos daquilo que Cristo está fazendo, e quando nós nos tornamos as próprias mãos do Senhor para acudir aqueles que não têm, nós estamos fazendo o que Paulo estava dizendo que a igreja não fazia. Paulo estava dizendo: a cada um come a sua própria ceia, porque a festa aqui deles, as pessoas levavam comida para comer antes da própria ceia em si, antes do pão e do cálice. Então os irmãos levavam e acabavam juntando com o seu grupinho e comendo a própria comida. E pessoas que eram mais simples na comunidade não desfrutavam do banquete dos irmãos que tinham um pouquinho mais. E Paulo estava dizendo: não deveria ser.
Vocês não têm o que comer na casa de vocês. Aqui diante do Senhor as coisas são pareadas. Aqui diante do Senhor, quem colhe pouco não tem falta de nada, e quem colhe muito nada sobeja, porque nós compartilhamos. O pão que nós abençoamos e o cálice que nós abençoamos é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Isso nos torna parceiros uns dos outros. Quem está me entendendo, irmãos? Por isso nós podemos cear sem hipocrisia. Feliz. Irmãos, eu sou tratado com esse microfone que vocês não sabem. Eu vejo o quanto que Deus tem sido bom comigo. Que o microfone fica falhando aqui, geralmente eu ia ficar flamejando por dentro. Sabe a unção da Ferrari? 0 a 100 em 2 segundos. Eu percebo que o microfone está assim o tempo todo. Eu estou numa paz aqui, estou numa calma. Eu falo de novo quando não sai. Obrigado, Jesus. Só o Senhor faz isso. O Neto queria tacar. Eu gostaria de tacar o microfone na parede, mas custou muito, foi o nosso dinheiro aqui. Eu não faria isso, obviamente. Mas eu estou numa paz aqui. Vamos lá, e conseguindo não perder a linha de raciocínio, que é um milagre ainda maior para alguém que tem entendido. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Aliás, o pessoal da ceia pode se posicionar, por gentileza. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Nós comemos o pão e bebemos o cálice, nos aproximando da realidade daquilo que foi feito na cruz por nós. Quando Paulo está narrando as palavras do próprio Cristo, ele está dizendo: todas as vezes que nós fazemos com um propósito, com um objetivo, e a nossa mente se apega a essa verdade. Nós estamos fazendo, nos lembrando daquilo que Cristo fez por cada um de nós, em memória dele. Por isso ele termina o texto dizendo: porque sempre que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, irmãos, e nos lembramos do que Cristo fez por nós, e prestamos muito bem atenção que nós estamos aqui, pessoas tão diferentes, com origens tão diferentes, com paletas de cores, texturas de cabelos, biotipos, histórias tão diferentes, mas quando nós estamos nesse lugar, na mesa do Senhor, que é horizontal, que o Senhor está aqui entre nós, e nós estamos comendo do mesmo pão, nós lembramos quão iguais nós somos, quão humanos nós somos, quão dependentes de um Salvador todos nós somos. E nós então lembramos que Cristo morreu por cada um de nós, independente dessas diferenças. Isso nos torna iguais, isso nos torna juntamente uns com os outros o próprio corpo de Cristo na terra. Isso é a mensagem mais poderosa da unidade do sangue na cruz. E quando nós bebemos do cálice, nós fazemos a mesma coisa. Nós estamos lembrando que o sangue dele foi derramado, e esse era o preço para nos resgatar das mãos de Satanás. E esse era o preço exigido por Deus pelos nossos pecados. Esse era o preço da ira que os nossos pecados produziam no Senhor, mas que foi aplacada quando o Santo de Deus morreu na cruz em seu e em meu lugar. Então ele nos faz santos, puros e justificados, porque ele é santo e santifica aqueles que creem nele. Ele é justo e justifica todos aqueles que creem na mensagem da cruz. Então nós pronunciamos a mensagem mais poderosa. Nós anunciamos a morte do Senhor. Não é a vida, não é a ressurreição, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, porque aquilo que estava contra nós era a morte. Mas nós anunciamos que alguém morreu no meu lugar. E até que o reino se consume, até que ele venha para nos buscar, nós sempre lembraremos: a morte não tem mais poder sobre mim, a morte não será o meu fim. Eu não morrerei nos meus pecados, porque nós estamos aqui lembrando que ele morreu em nosso lugar. E nós somos vitoriosos, e nós somos livres. E se você estiver aplaudindo Jesus, se você não estiver aplaudindo meu sermão, precisa ser muito melhor do que isso. Nós não estamos comendo qualquer pão, nós não estamos bebendo qualquer suco de uva. Nós estamos anunciando que nós somos livres do poder da morte, e até que ele venha para nos buscar, nós não voltaremos mais para os nossos pecados. Nós não seremos mais escravizados pela morte, que nos faz temer, que nos faz retroceder, porque ele resolveu de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Essa é a nossa mensagem. Eu queria que você continuasse refletindo nessas coisas agora, porque você vai continuar dizendo que nós, diante então dessa verdade, precisamos nos examinar a nós mesmos. Não é o pastor que diz quem pode ou não pode tomar ceia, não é a igreja, não é uma instituição que diz você está apto, você não está apto, você está apto, você não está apto. É o Espírito Santo que nos conduz a entendermos a realidade do pecado e o peso que isso produz, mas a entendermos também o poder do sangue de Cristo, o poder do corpo de Cristo esmagado em nosso favor. Nós, como líderes e pastores, dizemos para a pessoa que você jamais deveria dizer não para aquilo que vai mudar a sua vida. Dizer não para a ceia é como se você dissesse assim: eu prefiro continuar no meu pecado, ou eu não acredito que Cristo é suficiente para resolver o problema do meu pecado. Nós estamos aqui, irmãos, e ao nos examinarmos, eu duvido que alguém, pela luz do Espírito Santo, consiga achar algo de bom em si mesmo. Quando nós nos examinamos, a gente não vai se achar digno. Me examinei, estou ok, posso tomar a ceia. Jamais, irmãos. Se você pensar assim, a verdade é: não toma. Você está dizendo que você consegue salvar-se a si mesmo. A grande verdade é que quando eu ouço a mensagem, quando eu olho para o pão e para o cálice, que simbolizam a presença real de Cristo em nós, eles não se transformam nessa presença. O corpo de Jesus não está aqui, isso é uma heresia, uma mentira, mas a presença real de Cristo em nós está aqui, o Senhor está entre nós. E quando nós olhamos então para o cálice, nós lembramos o quanto nós precisamos do Salvador. Então nós examinamos a nós mesmos, reconhecendo a nossa fragilidade, mas nós também temos consciência do corpo de Cristo, do poder dele para nos salvar, e por isso nós comemos do pão e bebemos do cálice, dizendo: a sua mão é suficiente e eu não morrerei. O seu poder é suficiente para me purificar, e por isso eu aceito aquilo que o Senhor de graça me entrega, aquilo que eu não podia fazer nada para merecer, mas pela graça eu sou salvo. Esse é o dom de Deus para nós, e por meio da fé eu recebo o pão e o cálice e celebro aquilo que Cristo fez por mim. Então nós vamos servir todos vocês agora. Segure os elementos na sua mão e continue orando, continue se arrependendo, continue pedindo para o Senhor: tire de mim, Senhor, tudo que me afasta de Ti. Continue orando e clamando ao Senhor em espírito de oração, enquanto nós vamos louvar ao Senhor e cantar. Fique sentado, e depois eu vou voltar e nós vamos então comer e beber todos juntos. Deus abençoe você.